Sabe quando a gente olha para a captação de verba pública e parece um labirinto sem fim? Pois é. Hoje a gente vai ver como dá para transformar esse desafio numa oportunidade e mais, numa chance de gerar um impacto social de verdade, que fica. Muita gente vê a burocracia só como um obstáculo, né? Mas e se ela for, na verdade, um mapa do tesouro? A gente vai explorar um método que pega aqueles editais super complexos e transforma eles em projetos que realmente mudam a vida das pessoas. Olha, oportunidades não faltam. Se a gente entrar em portais como TransTI Gov, por exemplo, tem muita coisa lá. Mas vamos ser sinceros, a complexidade de tudo aquilo às vezes paralisa, né? É tanto detalhe, tanta regra, que é justamente aí que muita gente boa acaba desistindo. E aí que tá o pulo do gato. O problema muitas vezes não é a falta de dinheiro. O desafio é decifrar o código. É como um jogo. A gente precisa entender as regras, achar a fase certa para jogar e, o mais importante, dominar os controles para garantir que o prêmio, o benefício, chegue lá na ponta, para quem mais precisa. Então, qual é o segredo? Onde está a chave de tudo isso? Não é só saber mexer no portal, não. O verdadeiro ouro está escondido no edital. É ali que o jogo é ganho ou perdido. A leitura tem que ser, nossa, quase cirúrgica, sabe? Com atenção máxima em cada detalhe. Ok, então vamos para o passo a passo. Seguir esses 4 pontos é como construir o alicerce de uma casa. Primeiro, claro, localizar o programa certo. Depois, baixar o edital completo, com todos os anexos, sem deixar nada para trás. E agora, o passo 3, que é fundamental: a leitura em equipe. Isso é crucial. Não é trabalho para uma pessoa só. Juntar vários técnicos, cada um com seu olhar, para ler o mesmo documento, isso garante que nenhum detalhe, nenhuma pontuação importante passe batido. É o momento de alinhar o entendimento, sabe? Discutir o que cada cláusula significa. Esse trabalho em equipe faz toda, mas toda a diferença. E por fim, o passo 4, alinhar o projeto para ele encaixar como uma luva no que o edital pede. E quando eu digo que o detalhe importa, não é exagero. É isso aqui, ó. Uma vírgula pode fazer a diferença. É a mais pura verdade. Às vezes, uma palavra mal interpretado, um critério que passou despercebido, pronto. É o suficiente para um projeto incrível ser reprovado. Cada pedacinho do texto tem um peso enorme. Tá, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver um exemplo prático. Um caso de uma chamada pública lá de 2019 do Ministério do Meio Ambiente. Essa chamada foi uma verdadeira oportunidade de ouro para quem soube ler o edital direitinho. Aqui está o raio-x da chamada. Olhando para esses parâmetros, a gente já começa a entender o jogo. Quem pode participar? Consórcios e municípios. Qual a contrapartida? Bem baixa, de 0,1 a 5%. De onde vem o dinheiro? Fundos de Defesa de Direitos Difusos. Entender esses pontos é o primeiro filtro. É aqui que a gente já sabe se vale a pena continuar ou não. E é aqui que a mágica acontece. A equipe por trás desse projeto não pensou pequeno. Em vez de uma solução simples, pontual, eles criaram uma proposta sistêmica. Eles pegaram um problema gigantesco do município e transformaram numa solução super inovadora. E a origem de tudo? Aquela leitura atenta, minuciosa daquele edital. A grande sacada, a virada de chave, foi essa aqui. Olhar para os resíduos de construção e demolição e não enxergar lixo. Enxergar matéria-prima. E não qualquer matéria-prima, mas uma matéria-prima valiosíssima para resolver outros problemas gigantes da comunidade. É uma mudança de perspectiva total. Isso é o que a gente chama de proposta sistêmica. É um projeto que não se contenta em resolver uma única coisinha. Não, ele cria um efeito dominó, uma cascata de benefícios que se espalham na área social, na economia, no meio ambiente, tudo interligado. É ir muito além de só cumprir tabela do edital. E o resultado prático disso? Olha esse número. Uma redução de até 30% no custo para construir moradias populares. Isso é gigantesco. Na prática, significa que com o mesmo dinheiro dá para construir muito mais casas para muito mais gente. E o ganho para o meio ambiente? Tão impressionante quanto. Pensa só, a cada 1.000 tijolos ecológicos que saem da fábrica, são 8 árvores que deixam de ser derrubadas. É literalmente construir um futuro mais digno para as pessoas, sem precisar destruir o nosso planeta para isso. Mas a história não acaba aí, não. Essa ideia é tão boa que ela cria um ciclo virtuoso de mudança que vai muito, mas muito além de só dar um fim para o entulho. Vamos ver como isso se desenrola. Olha que legal esse ciclo. É um sistema completo e autossustentável. Começa com a população levando o entulho da construção para os ecopontos. De lá, o material vai para uma usina, onde é processado e transformado. O que sai de lá
Tijolos, blocos, pavimentos novinhos. E para onde eles vão? Para construir casas populares e melhorar as ruas da cidade. Ou seja, um problema que só gerava custo vira um ativo, uma riqueza para a comunidade inteira. E lembra daquela cascata de benefícios? É exatamente isso. Os resultados vão se espalhando como uma onda. Ataca o déficit habitacional, melhora as ruas dos bairros, gera emprego na usina e, de quebra, ainda ajuda na educação ambiental. É um impacto que reverbera, que ecoa por toda a cidade. E o melhor de tudo, essa forma inteligente de pensar o projeto não fica presa a um tipo de financiamento. A mesma lógica pode ser aplicada para captar recursos de emendas parlamentares, de chamadas públicas como a que a gente viu, de compensação ambiental. As possibilidades se multiplicam. Então fica aqui a reflexão final para a gente. Que problema aí na sua comunidade? Qual o desafio gigante? Está só esperando um edital ser lido com atenção para virar uma solução incrível como essa. Porque no fim das contas, cada chamada pública não é só um formulário para pedir dinheiro. É um convite. Um convite para a gente ser criativo e reinventar o futuro.